Isso é complicado. Vamos lá. Agora. Todos veem minha tela? Então, hoje nós vamos falar sobre dor no ombro, tá? E quando a gente fala em dor no ombro, a gente vai começar a falar basicamente do exame físico e como interpretar os achados do exame físico. Notem que só com essa imagem daqui, a gente começa a desmontar um pouco essa ideia de que, hoje eu vou falar só de ombro, hoje eu vou falar só de joelho. Não dá. Por quê? Porque está tudo conectado. Exemplo. Nesse caso aqui, tem um boneco que tem uma perna menor do que a outra. Se uma perna é menor do que a outra, a pelve fica desalinhada. Se a pelve fica desalinhada, a coluna faz uma escoliose. Isso faz com que a cintura escapular fique desalinhada e, consequentemente, a cabeça. A musculatura, então, começa ou a ficar tensionada ou frouxa, dependendo do segmento que você estiver falando. E, a partir daí, a gente começa a ter sobrecarga de outras estruturas com menor resiliência. Então, por exemplo, começam a ter as bursites, as tendinites, os pontos gatilhos, assim por diante. Então, não dá para dizer que a dor no ombro veio do ombro. Às vezes ela está vindo de um local distante, tá? Não vamos entrar em detalhes sobre isso. Nesse momento, a gente vai focar basicamente no ombro, mas já estou dando um spoiler de que mais adiante a gente vai desconstruir essa coisa de olhar apenas para o ombro, tá? Bom, então, inspeção, nós temos a inspeção estática e a inspeção dinâmica. O próprio nome já diz, estática, o paciente parado, e nós vamos procurar por assimetrias. Aí facilita vocês terem alguns marcos anatômicos. Então, aqui, olha, está pintadinho a fúrcula external e a articulação acromioclavicular. Então, você pega a clavícula, vai palpando até o final da clavícula. Quando ela terminar, vocês vão sentir a articulação acromioclavicular. Faz a marquinha de um lado e do outro, e vocês vão ter uma visibilidade diferente. Nessa imagem daqui, a gente consegue ver que tem um ombro mais alto que o outro. Se vocês observarem agora a musculatura do pescoço com o trapézio, o ângulo que é feito de um lado e do outro é diferente. Se a gente traçar uma linha reta da fúrcula external, dá para ver que a cabeça está lateralizada. Então, esse cara está todo torto para a direita, né? Por algum motivo. E depois a gente vai procurar entender o porquê. Então, quando a gente está fazendo a avaliação estática, a primeira coisa é guardar informações. E depois a gente vai juntar as peças do quebra-cabeça. Então, se eu estivesse avaliando esse paciente, a primeira coisa é notar, olha, de fato tem um ombro mais alto que o outro, a cabeça está lateralizada. Por quê? Não sei. Aí o próximo passo é a continuação da investigação. Então, nesse momento da aula, a gente vai apenas observar essas alterações estáticas, tá? Vamos ver mais um. Esse cara daqui, olha, se eu traçar uma linha reta passando do meio da cintura lá para cima, dá para ver claramente o quanto que essa cabeça está lateralizada, o tronco dele está todo curvado para a direita, você vê que a cintura escapular está desalinhada. Aqui a gente observa a mão dele, aqui já não observa, está diferente. A distância do braço até o corpo do lado e do outro. A escápula de um lado e a escápula do outro é outra dica bastante interessante, tá? Desenhar no corpo do paciente alguns marcos anatômicos. Facilita, fica muito mais visível as alterações. Outras coisas que podem chamar a atenção agora de patologias. Então, se na inspeção estática, vamos imaginar, esse paciente, eu estou olhando aqui a articulação acromioclavicular, de um lado está diferente do outro. Diferente como, Alexandre? Tem essa bolota aqui. O que é essa bolota? É a clavícula puxada para cima. Quando que isso acontece, Alexandre? Quando eu tenho uma ruptura do ligamento acromioclavicular, tá? E aí, então, ela vai ficar saltada. Então, nós temos vários graus de lesão, de comprometimento da articulação acromioclavicular. O mais comum no dia a dia da atenção primária é encontrar o tipo 1. De vez em quando, vocês podem até encontrar o tipo 2. Rarissimamente, o tipo 3, 4 e 5 vai vir para a gente, já vai direto para o hospital, para o ortopedista. E a boa notícia é que o tipo 1 e o tipo 2, o tratamento é não operatório. O tratamento é clínico e fisioterapêutico, tá? Então, não requer consulta com o ortopedista, requer apenas manejo da dor e orientações, atestado médico e em seguida fisioterapia. Então, na inspeção estática, você já pode matar o diagnóstico. Você olhou para isso de um lado, do outro lado está normal,
Aí você vai perguntar para o paciente o que ele sente. Sente uma dor aqui. Então, se eu tenho um estiramento desse ligamento, esse ligamento vai estar inflamado, ele esticou demais. Toda vez que o ligamento está inflamado, lembra, dor inflamatória é aquela que não irradia, dói apenas localmente. Então, o paciente bota o dedo aqui, olha, a dor é aqui, doutor, e a dor não irradia. Então, ele vai dizer que a dor não espalha, é só aqui. E piora quando ele mexe, quando ele tenta esticar esse ligamento. Exemplo, quando tenta cruzar o braço, abraçar, tocar no ombro contralateral. Daqui a pouco a gente vai ver isso. A outra extremidade da clavícula vai articular com o externo, então articulação externo-clavicular. E ela também pode luxar ou subluxar. Assim, a figura aqui de baixo é bem mais comum. Assim, é raro de ver. Então, uma subluxação externo-clavicular ela é relativamente frequente, só que passa desapercebida. A gente não está acostumado a observar. Mas, se a gente tem a proposta de pegar o paciente e olhar para ele, como foi na primeira imagem aqui, vamos olhar os marcos anatômicos, começar a olhar com cuidado o que tem de diferente, vai chamar a atenção. Uma coisa como essa daqui. Você olha, aqui tem uma coisa que do lado de cá não tem. O que é isso aqui? Isso aqui é a clavícula, aqui está o externo, então tem uma subluxação externo-clavicular. Eu não preciso de um exame para me dizer isso. Mais outra coisa que a gente vai observar agora com o paciente de costas. E é a primeira dica que eu dou, procurem por dobras de pele. A famosa borda do catupiry, tá? Brincando. Isso aqui é também conhecido como sinal do golpe do machado, tá? Então, se ela tem essa dobra desse lado, do outro lado não tem, é porque provavelmente a coluna dela está entortadinha, por um lado, né? Como a gente vê no desenho aqui. Então, se ela está entortadinha, a gente vai começar a procurar outros sinais. Aqui vocês podem ver a mão dela, do lado de cá não dá para ver. Se a gente pudesse ver o quadril dela, diria que ele está inclinado assim, desse jeito. E os ombros dela devem estar inclinados ao contrário. Então, deve haver uma série de assimetrias aqui. Isso aqui me fala muito a favor do diagnóstico de escoliose. Então, na escoliose, a gente vai perceber a diferença, a distância de um braço até o outro, de um braço até o corpo e o outro. Frequentemente, a gente vai encontrar esse triângulo, que é o chamado triângulo de Thales, que é uma reta, depois aqui no tronco da paciente faz o triângulo. Tá? Bom, então isso da inspeção estática, grosseiramente, de maneira bem rápida e bem simples, é procurar por assimetrias, tá? Ah, Alexandre, encontrei uma assimetria, o que significa isso? Por enquanto, nada. Guarda essa informação e mais adiante a gente vai procurar entender melhor o porquê dessa assimetria. Então, inspeção estática. O próximo passo do nosso exame físico, inspeção dinâmica. Então, eu quero ver como que esse ombro articula. E esse teste daqui, para quem gosta de epônimo, é o teste de Apley, é o teste da amplitude de movimento. E ele, por si só, já me responde muita coisa, tá? E aí nós vamos entender o porquê. Mas antes eu preciso entender quais são os músculos que estão envolvidos nesses dois movimentos aqui, tá? Deixa eu ver se eu volto aqui um pouquinho nos slides para chegar nessa parte. Aqui, vamos lá. Então, eu tenho, olhando de cima para baixo, o ombro, aqui está a escápula, né? Aqui está o acrômio, aqui está o húmero, para frente é a parte anterior do paciente, aqui para trás é o dorso. Então, aqui em cima é o supraespinal, então ele está em cima da fossa supraespinal, ele se insere na lateral do meu húmero. Aqui atrás é o meu infraespinal e aqui é meu subescapular. Então, notem que o subescapular e o infraespinal são antagônicos. Quando o subescapular contrai, o meu infraespinal tem que se alongar. E quando o meu infraespinal contrai, o meu subescapular tem que se alongar. Isso é a base do movimento de rotação externa e interna do ombro. Tá? Então, mais uma vez, a rotação externa, external rotation, e rotação interna. Então, quem faz a rotação externa é o infraespinal. Está aqui. Tá? A rotação externa do meu húmero é o infraespinal. Quem faz a rotação interna é meu subescapular. Ok? Como é que a gente vai testar a amplitude de movimento desses músculos? Ou a força? Bom, o infraespinal, quando eu contraio, ele faz a rotação externa. Então, eu posso pedir para o paciente colocar o cotovelo na mesa e levantar a mão. Eu posso segurar o cotovelo do paciente contra o corpo, pedir para ele empurrar para fora. Eu posso testar a força de várias formas diferentes. Se o paciente refere dor durante a contração desse músculo, eu vou suspeitar
de que ele tem uma ruptura parcial dessas fibras musculares, ou está no mínimo inflamado. Então, se você estica aquele músculo, você contrai e provoca dor, deve haver uma inflamação nesse músculo. Então, eu vou suspeitar de lesão inflamatória do infraespinal quando houver dor na contração do movimento de rotação externa. O subescapular, portanto, é o contrário. Então, todos os movimentos de fazer a rotação interna, eu tenho a contração do subescapular, certo? Então, aqui nessa posição, por exemplo, o examinador oferece uma resistência, o paciente tem que tentar aproximar a palma da mão da maca. O subescapular, ele está ativo principalmente nos movimentos de arremesso, ou como a gente pode ver aqui na academia, puxando a mão em direção ao umbigo. Então, assim eu contraio o subescapular. Até aqui tudo bem, gente? Então, os músculos do manguito rotador são esses, tá? Infraespinal, que faz a rotação externa. Então, aqui, por exemplo, a rotação externa, tá? O subescapular faz a rotação interna, botar o braço virado para trás, ok? Tem o supraespinal, que eu vou falar daqui a pouco, que ele faz a abdução do braço. E tem o redondo menor, que ninguém dá bola para ele. O redondo menor, ele está de mãos dadas com o infraespinal. Então, o redondo menor ajuda a fazer a contração na hora da rotação externa. Eu vou parar de compartilhar minha tela, eu quero que vocês olhem para mim aqui um instantinho, e eu vou simular para vocês. Veja bem, para colocar a mão na nuca, primeiro eu tenho que fazer um movimento de rotação externa, depois uma abdução do meu braço. Quando eu boto a mão na nuca, eu estou testando ao mesmo tempo lesões inflamatórias do infraespinal e do supraespinal. Para fazer movimento de rotação interna, para colocar, para soltar o sutiã, por exemplo, no caso de uma mulher, ela tem que fazer a rotação interna. Então, ela tem que contrair o subescapular. Então, se ela tem dor para soltar o sutiã, para virar a mão para trás, ou para coçar as costas, ou para desencravar a cueca da bunda, é a contração do subescapular que a gente está prestando atenção. Se dói na contração, deve haver algum problema inflamatório naquele músculo. E é o diagnóstico que nós vamos dar, é uma tendinopatia do músculo subescapular. Nesse daqui doeu, não consegue botar a mão para trás, não consegue fazer a abdução, tem uma tendinopatia do infra ou uma tendinopatia do supraespinal. Então, é só para a gente começar a entender um pouco e aprender a interpretar o exame semiológico. Então, o teste de Apley, ele, ao mesmo tempo que está avaliando a amplitude de movimento, ele está me dizendo como que estão esses músculos. Então, para fazer esse movimento, botar a mão na nuca, é o infraespinal é o infraespinal junto com o redondo menor, e quem faz a abdução é o supraespinal, e aqui é o subescapular. Tá? Eu posso testar isso também com o paciente deitado na maca. Vamos continuar. Na inspeção dinâmica, a gente quer ver também o movimento da cabeça. Por quê? Os músculos que juntam o ombro à cabeça, podem ser responsáveis pela dor no ombro, portanto, as cervicobraquialgias. Então, eu vou pedir para o paciente aproximar a orelha do ombro à orelha do outro, encostar o queixo no ombro, depois do outro lado, queixo no peito, queixo apontando para o céu. E aí, não é só o paciente fazer isso, ele faz e você perguntar para o paciente, sentiu alguma diferença? E pode ser que ele diga, olha, está repuxando mais para esse lado. A palavra foi repuxando. Opa, então deve haver um encurtamento muscular. E aí, o que eu faço isso, Alexandre? Por enquanto, nada. Guarda a informação. A gente ainda está juntando as peças do quebra-cabeça. E aqui uma das partes mais importantes e extremamente negligenciadas, gente, a escápula. A escápula é talvez a peça-chave para entender dor no ombro e síndrome do manguito rotador, e ninguém ensina isso para vocês na faculdade. Mas vamos lá. A escápula é um osso que está solto nas nossas costas e ela só articula com o nosso húmero, tá aí com a clavícula. Ela está presa na região onde ela no local dela por tração de vários músculos. E entender esses músculos é que vai ser importante. Então, os músculos que fazem a elevação da escápula, o próprio nome já diz, tem o elevador da escápula e o trapézio superior. Quem vai fazer a depressão da escápula? O trapézio inferior. Quem vai fazer a adução da escápula são os romboides. Quem vai fazer a abdução das escápulas é o serrátil anterior e o peitoral menor. E a rotação interna e externa, vamos ver daqui a pouco. Esse é um exame dinâmico de um paciente que eu atendi no consultório, lá no posto de saúde. Eu quero que vocês comecem a treinar o olho.
Observa essa escápula Mais versus uma essa. vez. Olha a distância da linha média até a escápula de um lado, depois do outro. E aqui vocês podem ver a Ok, musculatura abaixa. bem tensionada, tá vendo? O trapézio superior aqui, trapézio inferior aqui. Baixa, baixa. Só pausar aqui em determinado momento. Aqui. Volta. Aqui. Quando ele está relaxado, vocês podem ver que essa escápula ela está mergulhada, está caída para o lado de cá, certo? Para o lado esquerdo. Então, olha a distância da linha média do tronco dele para essa escápula que está aqui e da linha média para essa escápula. Esse paciente tinha o quê? Ele tem uma escápula alada, tá? Que é quando a gente vê a escápula saltada desse jeito, porque ele tinha uma disfunção de um músculo chamado serrátil anterior. Mas ele também tinha uma atrofia do romboide, romboide menor e maior, que puxa a escápula para dentro. Qual é o problema disso? Para fazer a abdução completa do braço, eu preciso que essa escápula esteja no local. Se ela não estiver, aqui, por exemplo, o elevador da escápula que sai daqui e vem para cá, ele vai estar extremamente tensionado. Então, é um músculo muito susceptível para inflamar. Bom, não vamos nos adiantar muito. Vamos lá. O movimento de abdução completa, tá? Então, o início do movimento é o deltoide, tá? Mais o supraespinal. Só que depois de um certo ponto, tanto o húmero quanto a escápula tem que fazer a rotação. Então, o complexo escápulo-humeral todo tem que girar. Quem puxa a escápula no sentido de fazer essa rotação é o trapézio e o serrátil. O trapézio superior puxa para cima, o trapézio inferior puxa essa pontinha para baixo e o serrátil puxa essa pontinha para lá. Se um desses três músculos parou de funcionar, ou está fraco, ou não está funcionando devidamente, os outros dois vão ficar sobrecarregados. E a partir daí é que nós vamos ter as disfunções com relação ao ombro. O movimento contrário, estou abaixando meu braço, eu estava lá em cima, estou abaixando meu braço. É o grande dorsal, os romboides e o elevador da escápula que faz isso. Se um deles está com algum problema, os outros vão ficar sobrecarregados. Tá? Então, aqui revisando, agora vamos lá. Manguito rotador, infraespinal, redondo menor, supraespinal e entre o gradil costal e a escápula tem o subescapular. Basta ver que o subescapular, a massa muscular muito maior do que os outros três juntos. Tá? Revisando, então, o subescapular pela inserção, dá para entender que ele vai fazer a rotação interna e o infra e o redondo fazer a rotação externa. O supraespinal, pela inserção, ele faz a abdução. Tá? Então, olha lá, o teste de Apley é o primeiro teste que a gente faz para avaliar a amplitude de movimento. Faz de um lado, vê até onde que a mão alcança e faz do outro lado e pergunta para o paciente, sentiu alguma diferença? E depois, então, botar a mão para trás, mesma coisa. Eu posso testar também dessa forma, aproximo o cotovelo do corpo e afasto as mãos, para fazer essa forma de avaliação da amplitude de movimento. Então, eu posso fazer de várias formas diferentes, tá? O importante é identificar assimetrias. Assim como na inspeção estática, na inspeção dinâmica, o que a gente está procurando é assimetrias. E aqui também, com o paciente deitado, eu posso testar a amplitude de movimento na rotação interna e externa. Tem que comparar um lado com o outro. Tem que ser simétrico. Isso aqui é o mais importante. Bom, quando que eu vou suspeitar de uma tendinopatia, ou seja, estou falando de uma lesão inflamatória do supraespinal? Todas as vezes que eu tenho atividades em que a mão ultrapassa a altura do ombro. Então, mão para cima do ombro, eu estou contraindo o supraespinal e, mais do que isso, eu estou empurrando, na medida que esse húmero sobe, esse músculo contra a borda inferior do acrômio. E se eu permanecer com minha mão elevada por muito tempo, isso vai provocar dor e um desgaste da musculatura, começa a romper. E essa região daqui, a junção miotendínea, é a região mais susceptível à lesão inflamatória, até por ser uma região de anastomose e uma relativa isquemia. Como é que a gente vai testar, então, se tem uma inflamação desse músculo? Ora, se tem uma inflamação, toda vez que eu contrair vai doer, né? Ou se eu esticar. Então, eu tenho que estimular a contração desse músculo. Esse é o teste de Job. Então, eu peço para o paciente colocar os polegares para baixo, os braços levemente abduzidos e rodados externamente, e aí, vamos mostrar aqui, ali o teste de Job. E oferecer uma resistência para ele contrair o supraespinal.
quando você oferece a resistência, ele contrai. No que contrai, sentiu dor. Se sentiu dor, tem uma inflamação do supraespinal. Ok? Simples assim. Então, teste de Job, o paciente vai referir uma dor no ombro, que vai piorar quando você oferecer a resistência. Se eu tenho uma lesão inflamatória, todas as vezes que ele levantar o braço e fizer uma abdução, lembra que eu falei? O supraespinal vai ficar esmagado contra a borda inferior do acrômio? Então, vai doer nessa altura, entre 60 e 120 graus. Se ele tem agora uma lesão completa, uma ruptura total do supraespinal, quando esse braço estiver descendo, justamente nesse trajeto aqui de 120 a 60 graus, o braço despenca, daí depois aqui ele sustenta o peso de novo e aí desce devagarzinho. Então é isso daqui, olha, quando eu tenho uma ruptura transfixante, o braço cai, tá? Chama-se Drop Arm Test. Vamos ver isso aqui na prática, como é que funciona. Na descida, até onde vocês vão você ver. consegue. Aí volta Perceberam e que faz de ali, novo, por favor. entre 120 e 60 graus, o braço cai mais rápido? E para elevar, ela nesse momento, ela tem que dar essa ajeitada no Volta ombro. devagar. Olha como cai mais rápido agora. Agora. Aí ela ajeita o ombro. E aí, o que é esse ajeitar o ombro? Ela está recrutando certos músculos para fazer o movimento. Ou seja, aqui a gente tem uma paciente com uma lesão completa do supraespinal, mas que consegue fazer o movimento. Em outras palavras, nem toda lesão completa é cirúrgica. Às vezes, a fisioterapia vai fazer o quê? Vai ensinar ela a fazer o movimento recrutando outros músculos, tá? O paciente que não quer ou não pode operar. E olha agora, então, ela fez o movimento da maneira que a fisioterapeuta ensinou. Se ela tentar fazer o movimento normalmente, olha a dificuldade que ela vai ter. Tá assim, ficar encaixando assim? Tem que meio que se segurar daí, não ficar Porque dói, assim. né? É. Não sei. Pode tentar, então. Tenta fazer sem encaixar. A hora que não der mais, tudo bem. Tá bom, pode voltar. Dificuldade que ela teve, né? Então, o músculo de fato ajuda. Então, supraespinal foi isso. Agora vamos falar do infraespinal. O infraespinal ajuda a fazer a rotação externa. Olha aqui essa mãe virando para trás, botando o braço lá para trás. Eu posso ter movimentos de rotação externa e vários movimentos diferentes, tá? Então, a lesão inflamatória é isso, ela está rasgando. Dá para entender que se eu esticar ou se eu contrair esse músculo, vai rasgar um pouquinho mais, vai esgarçando, e como está inflamado, está sensível, vai doer. E se eu apertar essa região também pela palpação, aqui está tudo sensível à dor, é como se fosse uma unha encravada, está sensível. Se apertar, vai doer. Tá? Então, são as características da dor inflamatória. Dói localmente, piora quando eu aperto, piora quando eu mexo. Tá? Como é que eu vou testar uma lesão inflamatória no infraespinal? Eu vou oferecer uma resistência e pedir para o paciente contrair. Rotação externa e ofereço uma resistência para ele empurrar. Aqui ele está contraindo o infraespinal. Se ele sentir dor nesse momento, deve haver algum problema inflamatório com o infraespinal dele. Rotação externa. Ok? Então, o detalhe ali é o seguinte: o paciente deve estar com o cotovelo grudado no corpo. Porque se ele começar a afastar o cotovelo do corpo, ele está contraindo o deltoide, fazendo abdução. A gente não quer. Então, a gente quer o cotovelo grudado no corpo e apenas a rotação externa do húmero. Tá? Esse detalhe é importante. Rotação externa. Agora, o contrário, para avaliar o subescapular, a rotação interna. Então, a gente pode oferecer uma resistência para o paciente, ou pode pedir para ele colocar a mão na região lombar e afastar a região lombar, ou até mesmo empurrar o umbigo para dentro. Então, aqui, olha só, estou oferecendo uma resistência para ele. Aqui ele está empurrando o umbigo para dentro. E tem essa também, o teste de lift-off, o teste Gerber, onde ele posiciona a mão na região lombar e o examinador oferece uma resistência para ele empurrar a mão do examinador. Tá? Muito bem. O subescapular é aquele músculo que a gente aciona para poder fazer o movimento de rotação interna e, no caso das mulheres, soltar o sutiã. Fica mais fácil de lembrar. Tá? Então, subescapular, esse aqui é o teste lift-off, ou teste Gerber, o teste de belly press, ou de compressão do abdômen, e tem ainda esse daqui, que é o teste de Job. No caso, ele está fazendo diferente aqui, ele está fazendo com o braço esticado. Aqui está o teste de Job tradicional, tá? Então, os braços levemente abertos, polegares para baixo, oferece uma resistência. Rotação externa, você oferece uma resistência.
e o tratamento. Então, o tratamento da síndrome do manguito rotador é inflamatória. Se é inflamatória, a gente vai usar anti-inflamatórios. Vai evitar de fazer os movimentos que provocam dor e iniciar a fisioterapia o quanto antes possível. Em alguns casos, infiltração de corticoide pode ajudar. E, em últimos casos, quando nada mais resolve, aí pode-se considerar consultar com um ortopedista para saber se é um caso cirúrgico. Mas na nossa realidade da atenção primária, o tratamento com repouso, anti-inflamatório, fisioterapia resolve 90% dos casos de lesão do manguito rotador agudo. Por que eu estou falando isso? Porque existem muitos casos de lesão do manguito rotador crônicos, e aí esses são muito mais difíceis de tratar, vão requerer muito mais fisioterapia, muito mais condicionamento, tá? Bom, vamos mudar de assunto, então. Então, dentro do ombro, o rotador, que é a maior causa de dor no ombro que vocês vão ver. 90% dos casos de dor no ombro inflamatória que vocês vão ver é manguito rotador, que foi isso aí. Agora vamos falar de uma outra desordem chamada síndrome do impacto, tá? Então, a síndrome do impacto não tem inflamação no músculo. O que eu tenho é uma redução do espaço para a articulação do supraespinal. Vamos entender essa história daqui. Eu tenho o deltoide, que puxa o meu húmero para cima. E eu tenho o meu manguito rotador, que está aqui, olha, subescapular, infraespinal, supraespinal, que ele estabiliza a articulação glenomeral. Se o meu manguito rotador está fraco, flácido ou inibido, quem vai predominar é o deltoide puxando o húmero para cima. Se isso acontece, esse espaço articular, que é onde deveria passar o supraespinal e a bursa subacromial, fica pequenininho. E aí esmaga os dois. E aí eu começo a ter uma inflamação por redução do espaço articular. Logo, aqui, todas as vezes que eu abduzir o braço do paciente passivamente, eu vou espremer a bursa e o supra. E isso vai provocar dor. Ah, Alexandre, e se o paciente levantar, também não vai provocar dor? Vai. E como é que eu vou diferenciar? Bom, se você faz um movimento passivo, ele não está acionando músculo nenhum. Então, não dá para pensar que é a contração que está provocando dor. O que está provocando dor é você meter o dedo na ferida. No caso, você comprimir esses músculos. Então, aqui, para vocês verem de uma outra forma. Aqui tem um modelo anatômico. Esse aqui seria o tendão da cabeça longa do bíceps e esse daqui, o supraespinal. Onde ele está colocando a mão subescapular, ali atrás é o infra. Quando os dois estão tensos, a gente aumenta esse espaço articular e, assim, o supraespinal tem mais espaço para respirar e para se movimentar. Os testes semiológicos que nós vamos usar são basicamente dois. É o teste de Neer, que é esse daqui, e o teste Hawkins, que eu vou mostrar em sequência. O detalhe é o seguinte, o paciente tem que estar 100% relaxado e passivo. Se o paciente começar a contrair, levantando o braço dele, você vai ficar na dúvida se a dor foi pela contração muscular ou se a dor foi pela movimentação articular. E aí vem uma das dicas que eu sempre dou. Eu vou até parar de compartilhar a tela para vocês olharem minha cara. Isso é tão importante que, ó, preste atenção aqui em mim. Uma dor que dói quando eu articulo é uma dor articular, tá? Então, toda vez que eu mexo passivamente uma articulação, se isso provocou dor, o problema deve estar na articulação ou no espaço periarticular. Se dói durante a contração, quando eu contraio, provoca dor, a lesão deve estar no músculo ou no tendão. Tá? Então, essa dica é muito importante para vocês entenderem e saberem diferenciar uma coisa da outra. Vamos voltar lá. Então, o teste de Neer, ele é muito sensível. O teste de Neer, onde eu vou elevar o braço passivamente, e o mais difícil aqui é isso, é manter o paciente passivo e relaxado. Então, eu vou deixar uma mão no ombro dele, tanto para estabilizar a escápula, quanto para sentir se ele está contraindo a musculatura ou não, e com a outra eu vou elevar o braço dele, certo? Isso aqui não deve provocar dor. Se começou a provocar dor, eu vou pensar em síndrome do impacto. A parte mais difícil desse teste não é a execução desse movimento, é fazer com que o paciente consiga relaxar de fato, para que o movimento seja completamente passivo. Então, na grande maioria das vezes, vai haver dificuldade sim, a não ser que o paciente seja muito cooperativo. O teste de Neer... Ok? E agora o teste de Hawkins. O teste de Hawkins é uma alavanca, onde você vai segurar ou apoiar o cotovelo dele e deixar a mão cair. Essa rotação interna do húmero vai empurrar a cabeça do húmero para cima, esmagando ali o supraespinal e a bursa contra a borda inferior do acrômio.
De Hawkins. Aqui eu faço apenas um gancho, um apoio. Eu não preciso apertar ou segurar aqui. Apenas seguro aqui, dou uma sustentação. E agora eu quero forçar um pouquinho essa amplitude de movimento. Porque o próprio corpo já tem a sua amplitude de movimento limitada. Então a amplitude de movimento dele é isso aqui, olha. Certo? Chegou aqui ao final. No final da amplitude de movimento está acontecendo o quê? O úmero encostou no limite da glenoide e ali espremeu a bursa e o supraespinal. Então, a partir daqui, se estiverem inflamados, a bursa supraespinal, qualquer coisinha a mais vai provocar dor. Isso eu posso fazer na frente do paciente ou até do lado, tanto faz. O importante é chegar no final da amplitude de movimento e forçar um pouquinho. De Hawkins. Ok? Então, o que está fazendo é isso aqui. Está usando a cabeça do húmero para espremer um pouquinho mais a bursa e o tendão supraespinal. Existe um terceiro teste, que é o teste de Yokun, é colocar a mão no Eu ombro peço para ele botar a lateral. mão no outro ombro dele e elevar o cotovelo. Vai fazer a mesma coisa. Certo? Muito bem. Eu peço. Então, gente, mais importante que decorar a manobra ou epônimo é entender o mecanismo. O mecanismo é isso, é tentar espremer a bursa e o supraespinal. Se sentiu dor quando ele levou o braço, quando fez esse movimento de compressão aqui, eles estão inflamados. E por que motivo? Principal causa é uma deficiência do manguito rotador, que aumenta aquele espaço, certo? Bom, aí exceção à regra, né? Existem as variações do acrômio. Então, aqui está a escápula vista de perfil. Então, se vocês forem pedir o raio-x de perfil da escápula, também é conhecido como incidência de túnel, ou túnel view, visão de túnel. Esse é o túnel, tá? O normal é um acrômio reto, como está esse daqui, um túnel amplo. O acrômio tipo 1. Vocês podem ler em laudos de tomografia de ressonância, assim, acrômio tipo 1 de Bigliani, tipo 2 de Bigliani, tipo 3 de Bigliani. É isso aqui, tá? O acrômio tipo 2, ele é curvo, então tem um túnel reduzido, e o acrômio tipo 3 também é conhecido como acrômio ganchoso, e aí você tem um túnel muito reduzido. Esses pacientes, por terem esse espaço muito reduzido, são muito mais propensos à síndrome do impacto. Então, se vocês estiverem na dúvida se é esse o caso do paciente ou não, para tirar essa dúvida, vocês vão pedir uma radiografia de perfil dessa escápula ou radiografia de escápula na incidência de túnel, e aí vocês vão ver que tipo de acrômio que tem. Se vocês identificarem que é um acrômio ganchoso e esse paciente não melhora por nada com fisioterapia, com tratamento medicamentoso, com filtração, aí vocês podem encaminhar para o ortopedista para ver se é o caso de raspar esse calo ósseo que tem aqui. E aí, assim, aumentar a amplitude desse túnel e liberar os movimentos do paciente. Tá? Bom, então, já vimos síndrome do manguito, síndrome do impacto. Qual a diferença de um e de outro? A síndrome do manguito rotador é um problema no músculo, uma inflamação no músculo, no tendão. E a síndrome do impacto é um problema no espaço articular. Portanto, vai doer com a movimentação passiva. Já a síndrome do manguito rotador, com a movimentação passiva não dói, só dói se houver contração daqueles músculos. Tá? Luxação ou subluxação acrômico-clavicular. Então, as desordens nós temos que, para avaliar, nós já vimos a imagem, vai encontrar aquela assimetria, né, aquela bolinha que tem ali no final da articulação acrômico-clavicular. A gente vai testar isso cruzando o cotovelo da linha média. Alguma manobra semiológica é empurrar o cotovelo contra a linha média do corpo. Assim eu estou estressando aquele ligamento acrômico-clavicular. Alguma manobra... Ok? Então, na inspeção estática, vocês viram isso, o paciente tem uma história de que ele caiu em cima desse ombro, por exemplo. Toda vez que ele dorme em cima desse ombro, ele sente dor localizada bem aqui. Quando vocês fazem esse teste de cruzar o cotovelo da linha média, piora a dor bem aqui. Então, de novo, a lesão inflamatória dói apenas localmente, é só conhecer a anatomia do paciente. Tá? Grande maioria das vezes é isso que vai chegar para a gente, o tratamento é conservador. O teste de Yokun também serve para avaliar desordens da articulação acrômico-clavicular. Então, ele serve para avaliar a síndrome do impacto, mas ele também está estressando o ligamento acrômico-clavicular. Então, aqui vocês começam a entender que as manobras semiológicas, elas não servem só para uma coisa, porque elas mexem com muitas outras estruturas ao mesmo tempo. Aí que é interessante entender bem o que está pesquisando. Bom, vamos lá então, já falamos de manguito, impacto,
desordens da articulação acromioclavicular, agora tendinopatia da cabeça longa do bíceps. Então, são as causas mais comuns de dores inflamatórias dos ombros, tá? Então, o problema aqui é o seguinte, aqui nós temos a cabeça longa do bíceps, e ela passa no meio... Alexandre, Oi? a minha tela parou de compartilhar. Não sei se é só a minha. Deixa eu fazer de novo, então. Espera aí. Os slides não estão aparecendo. Antônio, qual foi o último slide que você viu? Agora tá vendo? Agora tá. Tá. Isso aqui vocês viram? O último vídeo que você passou eu já não estava vendo, não. Qual foi esse aqui? Qual foi? Mas aí, ó, não. Esse aqui, do impacto ainda? Acho. Foi o último que começou um vídeo, aí parou. Foi na subluxação. Subluxação O teste acromioclavicular, né? de Roma. Então, foi aqui. Fazer alguma manobra semiológica é empurrar o cotovelo contra a linha média do corpo. Assim eu estou estressando aquele ligamento acromioclavicular. Foi aqui? Isso. Então, tá. Então, retomando, vocês vão suspeitar de uma subluxação ou uma luxação acromioclavicular quando tiver uma história de trauma ou de vários microtraumas, tá? Vai ter uma assimetria na articulação e o teste de cross-arm vai provocar dor, porque está inflamado aquele ligamento. A grande maioria das vezes é um caso de tratamento com fisioterapia e medicamentos e repouso, e simples. E aqui eu só mostrei que o mesmo teste que a gente usou para avaliar a síndrome do impacto, que é o teste de Okun, também vai estressar o ligamento acromioclavicular. Então, esse teste, assim como outros, serve para avaliar várias coisas ao mesmo tempo. Tá? Bom, na tendinopatia da cabeça longa do bíceps, aqui está o tendão da cabeça longa. E ele passa no meio da tuberosidade maior e menor do húmero. Então, tem um sulco. E esse sulco é exatamente onde passa o tendão da cabeça longa. Esse é um dos momentos onde a parte presencial vai ser muito útil, porque aprender a localizar e palpar esses tuberosidades só na palpação, só ali ao vivo mesmo. Mas se vocês quiserem tentar, palpem o ombro de vocês e vejam se vocês conseguem localizar onde que fica o tubérculo maior ou menor do húmero. Se tiverem dúvida, enquanto estão palpando, dobrem o cotovelo, que vocês vão contrair o bíceps e o tendão vai esticar. E quando ele esticar, pode ser que vocês sintam ele. Então, o objetivo é localizar, na verdade, aonde que está o tendão. Porque se ele está inflamado, quando apertar, vai doer. É igual a história da unha encravada. Se apertou, vai doer. Então, se está inflamado, vai apertar, vai doer. Se esticar, vai doer. Se eu contrair o bíceps, vai esticar, também vai doer. Então, o teste semiológico, ele faz tudo ao mesmo tempo. Você vai pedir para o paciente contrair o bíceps enquanto você aperta aquela região dali. Se estiver inflamado, o cara vai gritar ou com o seu aperto ou com a contração. E ele vai dizer que a dor é bem ali, na face anterior do húmero, do ombro, né? Então, é uma dor que não irradia, na região anterior do ombro, e que piora quando faz a contração do bíceps. Parkinson, onde eu vou oferecer uma resistência para ele flexionar o cotovelo, tenta fazer força aqui, e ao mesmo tempo tentar supinar. Então, supinação, tenta supinar sua mão e flexionar o cotovelo. Isso está forçando ao mesmo tempo. Então, Parkinson, onde... Isso é uma coisa curiosa de fazer. Vamos fazer uma brincadeira aqui agora até para descontrair um pouquinho. Olha aqui para mim. Põe a palma da mão para frente, para baixo. Tá? O braço na frente de vocês com a palma da mão para baixo. E aí palpem o bíceps de vocês, tá? Agora vira a palma da mão para cima o máximo que vocês conseguirem. Vocês vão sentir o bíceps contrair. Perceberam? Então, a supinação contrai o bíceps, assim como a flexão do cotovelo também contrai o bíceps. Só estava bem posicionadinho. Então, o teste de Parkinson faz isso. É a supinação mais a flexão do cotovelo ao mesmo tempo. Em outras palavras, gente, tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal. O objetivo todo é estressar o tendão. Se ele estiver inflamado, vai produzir dor. Então, as manobras semiológicas visam isso. Você reproduzir a dor do paciente
Através de palpação, de movimentação, de contração. Só quer confirmar se aquela região anatômica está inflamada ou não. Se for uma inflamação aguda, como é que a gente trata uma dor inflamatória aguda? Anti-inflamatório, gelo, repouso, fisioterapia. A maior parte das vezes vai ser isso, tá? Quando é crônico, aí o buraco é mais embaixo. Depois a gente fala sobre isso. Então, se eu falei que a supinação contrai o bíceps, agora vocês entendem o teste de SPEED, onde o paciente tem que manter uma supinação com o braço flexionado e o examinador empurra o braço para baixo, ele tem que resistir. Isso também contrai. Ele oferece uma resistência, ele vai contrair ainda mais. Se contrair o bíceps, sentiu dor lá, a princípio é esse o problema. Eu ainda ofereço. Perceberam? Então, a dor inflamatória vai doer sempre no local quando contrair, quando palpar. Bom, até aqui, pessoal, alguma dúvida? Importante essa pausa aqui. Dúvida, pergunta? Algum paciente que vocês tiveram, examinaram, lembraram de fazer essas manobras, já conheciam essas manobras ou não? Ninguém se manifesta. Então vamos lá, vamos continuar. Estão vendo meu vídeo, meu slide aqui? Sim. Beleza. Então vamos falar rapidamente de cotovelo e punho, que faz parte, né? A aula só de ombro, mas eu vou aproveitar a oportunidade de falar, porque isso é muito prevalente, não dá para deixar de falar. A epicondilite lateral e medial são as principais causas de dor no cotovelo que a gente vai ver, tá? De causa inflamatória. O problema é que aqui, dificilmente vocês vão pegar uma fase aguda, que quando começa a ter pequenas lesões, microtraumatismos, o paciente sente um incômodo leve, mas ele não para de trabalhar por causa disso e continua trabalhando. Só depois de um tempão incomodando, que está piorando, que vai progredindo isso aqui, é que ele vai te procurar. Então, com frequência, o paciente chega, já tem mais de um mês de inflamação, já é uma inflamação crônica, com degeneração de colágeno e uma série de outras complicações. É bem mais difícil de tratar. Então, se é uma lesão inflamatória, eu já falei, vai piorar quando eu botar o dedo ali, vai piorar quando eu esticar ou contrair esse músculo. Logo, o teste de Cosen, que é esse daqui. O teste de Cosen, vocês vão pedir para o paciente fazer uma contração desses músculos. Esses músculos fazem a extensão do punho, portanto, vai empurrar o punho para cima. E, ao mesmo tempo, eu vou palpar a inserção, a êntese desses músculos no epicôndilo lateral. Então, eu estou estimulando a contração, mas a palpação. É o mesmo mecanismo do teste de Yarkson, que vocês viram agora, contrai e palpa. Se está inflamado, vai doer só com a palpação. Se está inflamado, vai doer com a contração deles também. Tá? Isso é muito comum no nosso dia a dia. A gente não atende tenistas, né? A gente atende mais trabalhadores braçais, estão torcendo pano, estão martelando alguma coisa. São os motivos da dor. A epicondilite é o tipo da coisa que assim que você identificar, tente tratar o mais rápido possível, porque é daquelas lesões que pode cronificar. E cronificação é uma das piores situações possíveis. A gente vai tratar inicialmente com repouso, anti-inflamatório se for na fase aguda, pode ainda associar com infiltração de corticoide e fisioterapia depois. Tá? No punho, nós temos a tenossinovite de Dequervan, que nada mais é do que a inflamação da sinóvia. Então, nós temos uma bainha por onde passam os tendões extensores do polegar e ela inflama. Toda vez que o tendão passar por ali, vai provocar dor. E esses tendões estão muito sobrecarregados em atividades como, por exemplo, mexer no celular, mexer em tablet. Tudo que empurra faz esse movimento de flexão do punho. Tá? Então, o teste é o quê? O teste semiológico, o teste Finkelstein. É você esticar esse ligamento daqui. Então, você está com o punho reto, você vai apontar a mão para baixo, está esticando os ligamentos aqui do punho. Tá? Tratamento mais importante para a gente é fazer repouso anti-inflamatório. Então, uma tala que evite a movimentação daqueles tendões. O uso de infiltração por corticoides não é muito comum, não. Eu raríssimo, acho que eu nunca precisei prescrever isso. Geralmente, só fazendo repouso anti-inflamatório e a orientação para o paciente já resolve. Tá? As contraturas do Puitren ou do Puitan são provocadas por pequenos nódulos que se travam aqui nessas bainhas e aí então o dedo fica preso em gatilho. Isso não se sabe exatamente. Uma coisa é doenças do Puitran, outra coisa é contratura do Puitran.
Até hoje não se sabe exatamente o porquê ou a causa específica disso, mas é importante vocês identificarem precocemente, porque isso aqui tem que ser liberado pelo ortopedista. A gente pode, no estágio inicial, aplicar corticoide para desinflamar e soltar, mas quando chega no estágio final, que o dedo está em garra como esse, só com um procedimento cirúrgico, operatório, como a gente pode ver aqui. Tá? Mais frequentemente acomete o dedo mindinho e o dedo anular. E aqui está a história da infiltração com corticoide, nada agradável. Tá? Cisto sinovial no punho é outra coisa extremamente comum de vocês encontrarem, a bolotinha fibroelástica que não se mexe, fica bem na articulação e que piora quando faz o movimento articular ou quando aperta ali. Tá? Nada mais é do que uma evaginação da cápsula articular, e o que se pode fazer é cortar fora ou esperar regredir espontaneamente. Então, o problema é que se você fizer um procedimento de esvaziamento, ele pode acabar recidivando. Então, o ideal é mais fazer repouso, que é a principal maneira mais tranquila disso aqui voltar ao normal. E os cistos sinoviais podem acontecer em qualquer articulação que tem uma cápsula sinovial. Portanto, acontecem no punho, que é o mais comum, mas pode acontecer no dedo, em outras regiões do punho, pode acontecer no pé, pode acontecer, enfim, no quadril, em várias articulações eu posso ter isso. Tá? Então, aqui o tratamento, ou faça uma cirurgia, ou faça uma aspiração, mas eu prefiro falar para o paciente, olha, faz repouso, vai regride espontaneamente. E regride. Tá? Eu mesmo já tive isso, quando eu jogava capoeira na minha adolescência, parei, voltou ao normal, porque toda hora ficava botando a mão no chão, forçando. Tá? Síndrome do túnel do carpo, rapidinho para a gente poder finalizar. Então, túnel do carpo é quando tem uma compressão do nervo mediano. O nervo mediano é aquele responsável pela sensibilidade desses 3 primeiros dedos, tá? E da pontinha do dedo indicador e do dedo médio. A sensação, aqui é uma dor neuropática, é diferente do que a gente vem falando até agora, de uma dor inflamatória. As dores neuropáticas, quando você perguntar ao paciente que tipo de dor que você sente, ele vai dizer que é uma dor em queimação, é uma dor tipo choque, é uma dor tipo uma alfinetada, é um formigamento. É diferente da inflamação. A dor neuropática, ela irradia. Então, aqui, olha, ela irradia, ela não é apenas localizada num ponto. Tá? O nervo mediano passa aqui e a compressão dele é aqui. Se fosse inflamatório, doeria só aqui. Mas, na verdade, o nervo todo começa a ter alterações na sua sensibilidade. Das neuropatias compressivas, 90% das vezes, o que a gente está diante é síndrome do túnel do carpo. Também existe a síndrome do túnel do tarso e depois várias outras neuropatias que não são nada comuns. Tá? Bom, como é que a gente chega ao diagnóstico? E aí isso é uma coisa muito importante, que a gente acha que fazer o teste de Tinel e teste de Fallen é o suficiente, e aí, quando nunca, para não dizer pior, quando a pessoa se baseia na eletroneuromiografia para dar o diagnóstico. É péssimo, tá? É péssimo. Depois dessa aula, eu recomendo que vocês deem uma olhada no Instagram. Eu postei lá um vídeo de uma consulta que eu fiz com uma paciente que tinha todos esses testes aqui positivos. Tudo levava a crer que ela tinha uma síndrome do túnel do carpo. Até que, no final da consulta, eu localizei um ponto gatilho num músculo que estava reproduzindo exatamente os mesmos sintomas. Soltei o ponto gatilho, sumiu tudo. Então, é o tipo de caso que você tem que ter uma noção de diagnóstico diferencial. Então, vamos entender por que a semiologia ortopédica, muitas das vezes, pode estar comendo mosca, se a gente não tiver uma visão melhor disso. Então, os testes têm um valor preditivo positivo. Para quem não lembra, significa que o paciente com suspeita de um problema tem 2 vezes mais chances de ter aquele problema do que alguém que não tenha. Então, valor preditivo de 2,0 tem 2 vezes mais chance. 3,0 é 3 vezes mais chance. Bom, teste de Fallen. É você fazer isso daqui. O objetivo é provocar uma compressão do nervo mediano pela flexão do punho forçado. Tá? Ele tem um valor preditivo positivo mais do que 2. Então, isso é um bom valor preditivo positivo. Eu posso fazer o teste Fallen invertido, assim, como se fosse uma prece. E eu posso fazer ele forçado. São variantes, né? O teste de compressão do nervo mediano seria quase que o teste de Tinel. O teste de Tinel eu vou percutir, aqui eu estou apenas apertando o trajeto do nervo mediano. Se isso reproduzir os sintomas, também tem um valor preditivo maior do que 2.
Aqui o teste Tinel, que é a percussão do nervo mediano, também tem um valor preditivo positivo de quase 3. Tá? E o sinal de Flick, pensa naquele termômetro de mercúrio, quando você está sacudindo ele para baixar a coluna de mercúrio para zerar o termômetro. Sacudindo a mão daquela forma deve aliviar os sintomas da síndrome do túnel do carpo. Se você tiver um alívio dos sintomas sacudindo a mão, isso tem um valor preditivo positivo de quase 6. Tá? Então, quem olha para isso fala, tá, o diagnóstico é clínico, é fácil de fazer esse diagnóstico, né? Então, aqui, os testes clássicos, nós temos o teste de Tinel, o teste de Fallen, mas eles têm variações na sua apresentação. Então, eu posso ter um teste de Tinel, um teste de Fallen, mais ou menos positivos. O que quer dizer isso? Inventaram um diagrama de Katz. E nesse diagrama, os pacientes começaram a relatar o que eles sentiam. E aí, com isso, eles classificaram num padrão clássico, num padrão que é o padrão ouro, depois eu volto lá, um padrão provável e um padrão improvável. Vamos lá, o padrão clássico, eu tenho um misto de dor, que está em vermelho, formigamento, que está em azul, dormência, que está em verde. Está rachurado, a sensação diminuída. Então, olha, diferentemente do que a gente viu lá no início, cadê? Aqui. A gente imagina que toda essa região pintada de amarelo vai estar acometida. Mas o padrão clássico descrito pelos pacientes pega mais a ponta dos dedos, não pega tanto a palma da mão, percebem? Então, a gente tem aqui na palma, na face palmar dos dedos, é mais a sensação de formigamento e dormência do que de dor. E na face, perdão, dos 3. Vamos voltar aqui. Então, o principal sintoma é a parestesia, a dormência e o formigamento. É mais comum essa história. O paciente diz que piora à noite. E aí, o porquê disso? Vou de novo parar de compartilhar para vocês poderem olhar para mim. Quando a gente dorme à noite, involuntariamente, a gente tende a fazer a flexão dos nossos punhos e fica assim. Quem fica assim por muito tempo acaba pressionando o nervo mediano aqui. Então, tende a piorar à noite. O que a gente vai orientar para os nossos pacientes com síndrome do túnel do carpo? Pede para usar uma tala que mantenha o punho neutro e não permita a flexão do punho, principalmente na hora de dormir. Tá? Então, o padrão clássico o padrão ouro, é isso daqui. Então, a dica de ouro é o seguinte, o padrão clássico poupa a palma da mão. Tá? Quando a gente vê o padrão provável, esse aqui já pega um pouco da palma da mão, em termos de dormência e de formigamento. Tá? Então, a dica de ouro aqui é o padrão provável pode ter comprometimento da palma da mão. É provável que seja síndrome do túnel do carpo, mas não é clássico isso. Já o padrão improvável, ele pega a região do nervo ulnar. Então, aqui eu pensaria mais numa neuropatia, uma compressão do nervo ulnar. Por isso que ele é improvável, tá? Não deve ser. Quando que a gente vai pedir exames de imagem? Apenas quando a gente quer um diagnóstico diferencial. Então, eu tenho uma dor num trajeto que não é o trajeto mediano, uma região que não é inervada pelo nervo mediano. Aí eu vou pedir para avaliar essas dúvidas. Então, se eu estou suspeitando de uma tenovite ou tenossinovite, por exemplo, a tenossinovite de Kervan associada a isso, se eu tenho um padrão de dor atípico, ou se o paciente diz que não piora de noite, que é muito comum essa queixa, tá? Aí vocês podem pedir um exame de imagem para confirmar. O principal exame de imagem é a ultrassonografia. E por que ela tem vantagens? É barata, não invasiva, é mais confortável e dá para avaliar outros problemas, como a tenossinovite de Kervan, uma lesão tumoral, outras tendinopatias. Tá? Isso aqui eu vou passar, porque senão é muita informação. Tratamento conservador. Evitar situações que vão precipitar a dor, portanto, um movimento de flexão e extensão. É muito comum quem trabalha muito com mouse, fica com uma extensão provocada por muito tempo, né? Imobilização do punho com tala por 2 a 4 semanas, faz parte, então, principalmente à noite. E, se nada resolver, você pode fazer infiltração com corticoide. Tá? Essas talas de mobilização ajudam bastante o paciente, principalmente na hora de dormir. E é uma boa indicação em gestante. Gestante tem muito síndrome do túnel do carpo. Tá? Fisioterapia precocemente, ultrassom terapêutico, yoga,
Anti-inflamatórios, diuréticos, não tem evidência comprovando a eficácia para esse tipo de dor, tá? Muito bem. Quando que a gente vai indicar cirurgia? Na nossa realidade, rarissimamente, mas as indicações seriam: você está tratando por um mês e meio, não melhorou, se tem alguma alteração na eletroneuromiografia, tá? Mais importante, sinal clínico: se o nervo está comprometido, o músculo não está agindo. Se o músculo não age, ele atrofia. Então, se a gente tem uma atrofia dessa eminência tenar, nunca vi isso, é raro na nossa realidade, mas é bom saber que existe. E qual é a opção cirúrgica? É cortar esse ligamento transverso e assim descomprimir o nervo mediano. Vou passar daqui para não ficar muito longa a nossa aula, tá? Último assunto de dor no ombro: capsulite adesiva. E esse talvez seja um dos mais importantes. A capsulite adesiva é uma inflamação de toda a cápsula articular. Logo, a dor é em todo o ombro, na frente, em cima, atrás, em volta, abaixo, por dentro, por fora. Todo o ombro está dolorido. E qualquer movimento que vocês fizerem vai doer. Teste de Apley, teste de Job, teste de Geber, teste de Nier, teste de Hawkins, teste de cross arm, drop arm, todos os testes vão estar doloridos. Por quê? Porque a cápsula inteira está inflamada. E o que provoca isso? Existem os fatores de risco tradicionais. Então, peraí que eu vou explicar. Desculpa, gente. Os fatores de risco tradicionais: mulheres de meia idade, 40, 50 anos de idade, diabéticas. Esse é o padrão de risco mais comum. Mas existe ainda uma outra situação que é muito propensa a fazer a capsulite adesiva, que é a imobilização prolongada desse ombro, abre parênteses, tipóia. Quando vocês virem alguém usando tipóia, se for estritamente necessário usar tipóia, vocês vão fazer de tudo para tirar aquela tipóia e movimentar esse ombro, nem que seja passivamente. Porque o que acontece aqui? 1 ou 2 semanas de imobilização já pode iniciar o processo de rigidez do ombro. E aí a capsulite adesiva tem 3 fases. A primeira fase é a fase de dor. Então, dura aproximadamente uns 6 meses. Depois de uns 6 meses, a fase de dor passa e começa a fase de rigidez. A fase de rigidez vai durar aproximadamente ali 1 ano, 1 ano e meio. E aí, depois disso, que o ombro começa a ceder e a voltar, e depois dos 2 anos você começa a ter movimento de novo. Então, olha só que matemática bacana. 2 semanas de mobilização, 2 anos de recuperação. Bacana, né? Bom, essa paciente aqui, eu achei interessante esse vídeo que eu encontrei na internet, mostra uma paciente que está na fase de congelamento e enrijecimento. Vocês vão ver que ela faz o movimento sem nenhuma cara de dor, mas o movimento está limitado. Nessa fase inicial, é só dor. Então, olha só. Primeiro o braço que é bom, o ombro que funciona bem, a rotação externa, nenhum problema. Olha agora a rotação externa, o ombro que está congelado. Ó, o movimento passivo, o ombro não vai mais do que isso. Ele está limitado porque a cápsula articular está completamente fibrosada. Tanto na rotação externa, quanto na abdução e também na rotação interna. Está bem limitada a amplitude de movimento. E é assim mesmo, tá? Isso aí, para soltar agora, olha lá, rotação interna de um lado, do outro lado não consegue nem chegar na região lombar. Quase não consegue. Tá? Bom, tratamento para isso, gente, é muita paciência e muita fisioterapia. Não tem mágica aqui, cirurgia também não resolve, infiltração de corticoide também não resolve. É só muita paciência e muita fisioterapia. Então, a melhor coisa que nós podemos fazer é prevenir isso. Viu alguém com o ombro imobilizado, tenta o mais rápido possível movimentar esse ombro. Tá? Só para finalizar, então, a radiculopatia cervical, que é outra coisa que é pouco comum para a nossa realidade. Então, quando eu tenho uma hérnia de disco cervical comprimindo uma raiz, isso vai produzir uma dor neuropática, de novo. A dor neuropática é aquela que dá choque, formigamento, queimação, gelo dolorido, pelo trajeto de um nervo, por um dermátomo. Então, aqui a gente tem o dermátomo de C5, aqui C6 vai até o polegar e dedo indicador, C7 vai até o dedo médio, C8 desce para a região aqui dos romboides e pega a região ulnar toda. Tá? Como é que a gente faz para testar se de fato é uma compressão de uma raiz nervosa? Você quer empurrar a cabeça de cima para baixo para diminuir o espaço intervertebral
e assim esmagar ainda mais essa raiz nervosa. Então, o teste de Spuling, como é que ele é feito? Por último, se ele tem uma radiculopatia, se ele tem uma hérnia de disco cervical, um colapso de uma vértebra comprimida ou pinçando uma raiz nervosa, ele vai ter uma dor neuropática seguindo todo o trajeto de um nervo. Se eu quiser me certificar de que realmente é isso, vou fazer o teste de Spuling. No teste de Spuling, eu vou colocar uma pressão na cabeça dele, de cima para baixo, de aproximadamente 7 quilos. Só que, antes de mais nada, eu preciso preparar ele. Então, a extensão da cabeça e a rotação lateral. E aqui eu coloco a pressão de 7 quilos na cabeça dele. O que eu espero com isso? Reproduzir a dor dele. Então, se no que eu faço essa pressão, ele sente aquela dor, tipo choque irradiando no trajeto, isso fala muito a favor desse diagnóstico. Agora vamos testar para o outro lado. Então, a extensão, rotação lateral. E aqui a mesma coisa, uma força de 7 quilos de pressão na cabeça dele. E o objetivo é tentar reproduzir a dor dele. Então, lembre-se, se forem fazer isso, façam com cuidado, façam devagar para que o paciente não tenha nenhum susto nem sinta dor. Ok? Muito bem, gente. Vamos encerrar por aqui. Já passamos no nosso horário, mas o objetivo dessa aula era falar essencialmente das dores inflamatórias do ombro. Nós vimos as mais comuns. Em primeiro lugar, disparado, manguito rotador. Depois nós temos aí as outras que estão síndrome de impacto, desordens da articulação acromioclavicular, tendinopatia da cabeça longa do bíceps, capsulite adesiva e radiculopatia cervical. A continuidade dessa aula seria para falar das dores miofaciais relacionadas ao ombro. É uma aula gigante que não vai dar tempo da gente fazer aqui, vai ficar para um próximo momento. Vou parar a gravação e abrir para as dúvidas de vocês.